tema que me foi facultado, de fato, é um tema, assim, confesso a vocês, difícil. Porque a gente associar, né, a ética cristã a aspectos da feminilidade bíblica não é assim muito fácil. É um tema incomum, né? Mas eu apostei aqui numa direção, disposição, e eu acredito que dê para a gente pelo menos ver e enxergar aqui alguns insights de como é que a ética cristã ajuda a vocês mulheres a exercerem a feminilidade de vocês, certo? Então vai ser esse mais ou menos o meu propósito, né? Então já agradeço o convite que fora feito, né? A Laíde, Mônica e Morgana. Vamos abrir a Bíblia em Efésios, no capítulo 4. Efésios 4. Deixa eu dar um pouco de contexto a vocês, né? Eu não vou tratar do texto, obviamente, é somente para tomar aqui uma referência, né? Mas Efésios é uma daquela carta que todo crente tem que ler pelo menos todo ano. Então lá aqui Efésio, o apóstolo Paulo é uma resposta do apóstolo Paulo, né, aos crentes de Éfeso. Porque Paulo chegou pregando lá em Éfeso, pregou um Deus super poderoso, um Deus inclusive que transformou vários adoradores de Diana em adoradores do Deus vivo, né? Então muitos crentes haviam se convertido, muitas pessoas haviam se convertido, e agora chega aos ouvidos dos Efésios que Paulo está preso. Então, pessoal, espera aí. Esse apóstolo chegou aqui, pregou para a gente um Deus todo-poderoso, que está sobre todas as coisas, soberano, e agora esse Deus permitiu que esse apóstolo esteja preso. Espera aí, vamos escrever para o apóstolo para ele explicar isso para a gente, né? Ô Paulo, diz aí, que história é essa? Estás preso? Aí Paulo, da prisão, escreve, né, juntamente com Colossenses, com Filipenses, com Filemon, que são chamados cartas da prisão, escreve Efésios. E ele vai mostrar que a prisão dele faz parte exatamente desse propósito de Deus, exatamente porque Deus é soberano, é que ele está preso. Por pregar o Evangelho. Então é uma resposta. Isso aqui é uma resposta dada. E essa resposta ela contém duas partes. Até o capítulo 3, eu diria a vocês que é a resposta teórica, né, onde Paulo vai exatamente dizer que esse Deus é um Deus soberano, que esse Deus, capítulo 1, elege, que esse Deus predestina, que esse Deus envia seu Filho, que esse Deus salva, selando crentes com o Espírito Santo, no capítulo 1, versículo 13 e 14. No capítulo 2, Paulo vai dizer, olha, acabou-se, não tem mais separação, não tem mais essa onda de judeus e de gentios, agora é um povo só, o muro caiu, a cédula que era contrária a nós foi derribada, não tem mais separação, Deus tem um povo que se reúne. Ele vai dizer que isso é um mistério, capítulo 3, né? É um mistério que esteve oculto lá atrás e que agora ele, como apóstolo, estava sendo o veículo de Deus para descortinar esse mistério. Tem coisas profundíssimas aqui, Efésios 1, 2, 3. No capítulo 4, né, tem uma expressão que é chamada na teologia como uma cláusula, é uma convenção epistolar. O que é isso, né? São frases que dá exatamente o indicativo de passagem de um tipo de escrito para outro escrito. E o que é essa cláusula de passagem ou essa convenção epistolar? É exatamente o primeiro versículo, vamos dizer assim, do capítulo 4. Se vocês observarem aí, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro, capítulo 4, estou nele, rogo-vos, pois. Por exemplo, né, vocês têm a mesma expressão lá em Romanos, no capítulo 12. O apóstolo Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos, é teologia pesada. É sobre a salvação de Israel, é a nossa nova vida em Cristo, é a justificação, é a doutrina do pecado no capítulo 1, é a propiciação que Cristo exerce por nós. É no capítulo 8, né, a nossa nova vida enquanto prática, nenhuma condenação para que está em Cristo Jesus. 9, 10 e 11, aquele mistério terrível que Israel será salvo no final, todo Israel será salvo, quem é Israel ali, quem não é, etc. Aí no capítulo 11, finalzinho, ele acaba com aquele louvor
doxológico, né? Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, uma coisa que a gente fica todo perdido ali, né? Ninguém sabe, é tanta grandeza que a gente se perde ali. Aí no capítulo 12 ele, rogo-vos, pois, irmãos, é a famosa cláusula que eu estou chamando a atenção de vocês aqui. Porque agora, quando ele chama aquela sessão de rogo-vos, pois, irmãos, é exatamente para chamar a nossa atenção para a parte prática da carta. É mais ou menos assim. Tendo em vista tudo isso que eu falei para trás, vocês devem viver exatamente assim agora. Pá! Aí você vê lá capítulo 12, né? Os dons que cada um tem. Capítulo 13, a obediência às autoridades de Romanos. Capítulo 14, a nossa comunhão uns com os outros. 15, algumas coisas práticas do dia a dia. E aqui em Efésios, a mesma coisa. E Paulo começa logo, como diz, é igual as polícias, né, por aí fora. Já chega batendo, para depois pedir a identidade. Então Paulo dá logo, para ficar logo a marca. Né? Ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andai prática, andai ação, andai movimento, que andeis de modo digno da o quê? Da vocação a que foste chamado. E como é que eu devo andar nessa vocação? Diz aqui o texto, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ele continua, esforçando-vos diligentemente. É um andar difícil, viu? Por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu vou exatamente tomar esse texto como base para a nossa exposição, porque no decorrer da minha fala eu vou admitir exatamente a feminilidade como sendo uma vocação. Vocês são vocacionadas por Deus. E a vocação é um chamamento. Vou mudar o termo, portanto. Vocês são chamadas por Deus para exercerem a vossa feminilidade. Foi por isso exatamente que Deus vos fez mulher. Para vocês exercerem a feminilidade de vocês. Então eu vou assumir aqui a prerrogativa, assim como a masculinidade é também uma vocação. Nós fomos chamados para exercermos, enquanto homens, a nossa masculinidade. E vocês, enquanto mulheres, foram chamados para exercer a vossa feminilidade. É por isso, estou justificando aqui o porquê eu escolhi esse texto. Escolhi esse texto porque esse texto fala do chamado de uma vocação. Mas o nosso tema é a importância da ética na feminilidade bíblica. E a pergunta inicial e lógica da coisa é o que é ética cristã? Vocês sabem que hoje todo mundo é gamadão na ética, né? Todo mundo fala de ética, fica dizendo para cima e para baixo que isso não é ético, que aquilo é ético, e ética é o que a gente constrói, ética não existe, ou seja, tem várias, atira-se para todo lado. O cristianismo como sendo uma cosmovisão, ou seja, o cristianismo reunindo um conjunto de princípios que o determina enquanto cristianismo, existe dentro desse conjunto de princípios, ou dentro da cosmovisão cristã, uma ética. E é por isso que estamos aqui classificando essa ética como uma ética cristã. Que eu coloquei aqui, né, na minha definição de barraca, viu, gente? Quando eu falo definição de barraca, é aquela definição da rua. Não é uma definição técnica, com notas de rodapé da BNT, nem consulta. Não é isso, é de barraca, da nossa conversa aqui. Coloquei assim, né? Ética cristã é um conjunto de princípios. Veja que eu não estou falando aqui de normas, não estou falando aqui de leis, estou falando de princípios estabelecidos por Deus. Portanto, a origem desses princípios, ela foge de qualquer perspectiva humana, social, cultural. É um conjunto de princípios estabelecidos por Deus para ser um guia, uma bússola, um norte, um orientador, um conjunto orientador de todo e qualquer comportamento humano. Vou repetir, viu? É um conjunto de princípios. Esse princípio é estabelecido por Deus com um objetivo específico, para para ser um guia a todo e qualquer comportamento humano. Nós somos seres de ação.
Desde que nascemos, e se for agitado que nem eu, pronto, é que você age mesmo, como diz a história. Né? Mas a todo momento nós estamos diante de outras pessoas agindo. Nós temos, por exemplo, ações no âmbito familiar, que é o primeiro que nós temos. Aliás, desde lá da maternidade, a gente já está com rebeldia com as enfermeiras, né? Para tomar banho, aquele negócio todo que vocês passaram por tudo isso, né? Mas depois nós temos, os ciclos vão aumentando. Nós saímos ali de uma esfera da barriga da nossa mãe, viemos para o mundo aqui fora, depois esses ciclos vão aumentando. Temos a família, depois a vizinhança, depois a escola. Aí vem as agremiações, quem participa de uma igreja, por exemplo, de um clube de futebol, por exemplo, de qualquer grupo ou círculos de amizade. Se entra na universidade, também tem esse grupo. O trabalho, ou seja, nós somos por natureza seres de ação. Nós somos por natureza, eu diria, seres relacionáveis. E nestas relações nossas, uns com os outros, em diversos níveis, nós precisamos de princípios. A esses princípios, eu estou chamando aqui de ética cristã. O cristianismo ele tem uma proposta de uma ética, exatamente por ele ser uma cosmovisão. Então a ética cristã seria esse resumo, né? E onde encontramos essa ética cristã? Onde é que está ela? Onde é que encontramos essa ética cristã? Quem responde? Onde é que estão esses princípios? Mas claro, unicamente na palavra de Deus. Não está na minha cabeça, não está no livro da Nancy Pierce, não está no livro da Nancy Wilson, não está no livro, por exemplo, de filosofia. Os princípios da ética cristã, eles estão exatamente registrados na revelação de Deus para nós, que é as Sagradas Escrituras. Mas existem partes específicas dessa revelação escrita, onde nós encontramos essa ética condensada, essa ética resumida. Quem me diz onde estão esses princípios? Nos 10 mandamentos. Porque a gente pensa os 10 mandamentos, a gente lembra logo daquelas aulas de história, desculpa a expressão, cretina que a gente teve. Dizendo que aquilo é coisa do passado, né? Ah, aquilo ali, Moisés, o Hammurabi, fizeram aqueles códigos lá, aqueles bandos de nômades, que não sabia de nada, era um bando de ditador e que não queria organizar. É assim que nós escutamos nos livros de quinta e sexta série da nossa educação pública, infelizmente. Mas não. O que nós temos nos mandamentos é o resumo da vontade de Deus, destinada não somente a nós que estamos em aliança com Cristo, mas a todos os seres humanos. E onde é que encontramos isso nas Sagradas Escrituras? Opa, Êxodo 20 é o texto clássico, né? Mas depois a lei foi dada novamente. E temos aonde? Deuteronômio 5, mas falhou, ainda está faltando. Mateus 5, 6 e 7, o grande sermão do monte, que é Cristo vindicando todos os princípios existentes da lei moral do Antigo Testamento. É claro, tem gente ali que interpreta aquilo de maneira equivocada, dizendo aqui, ó, Cristo disse, ouviste o que foi dito e rejeita a palavra, e eu agora vos digo. Mas o que Cristo está dizendo ali foi exatamente o que Moisés disse. Foi exatamente o que Moisés disse, mas vocês aí depois procurem comentários para se abalizarem melhor nisso. Então, temos 3 grandes blocos de orientações desses princípios, né? Eu vou tomar apenas um deles e vai ser exatamente o Êxodo 20 ou Deuteronômio 5, onde estão os famosos 10 mandamentos da lei de Deus, né? Então, ética, o que eu falar aqui de ética cristã, eu quero me referir exatamente a esse conjunto de princípios estabelecidos por Deus para ser um guia para nossa conduta, nosso comportamento. E onde é que nós encontramos isso? Resumidamente, encontramos esses princípios resumidos nos 10 mandamentos. Mas o que é feminilidade? Obviamente que se vocês pegarem aí os manuais, né, que tratam dessa discussão toda hoje de gênero e tudo mais, eles têm certamente um conceito de feminilidade, né? Se eles podem fazer, eu também posso, né? Então, eu tentei arriscar aqui, fui ao dicionário, que é... diziam antigamente, meu pai, era o pai dos burros, né? Eu estou discordando disso, é o pai dos inteligentes, né? Porque quem está com dúvida e quer saber, vai a ele e consulta, né? O burro não vai fazer isso. O burro não vai fazer isso, né? Fui ao dicionário bem singelo, a definição de feminilidade no dicionário, né? É uma qualidade ou caráter de ser mulher. Ponto.
qualidade, o caráter de ser mulher. Veja que, nesse sentido, há uma íntima ligação, que eu acho correta, inclusive, entre ser mulher e ter feminilidade. Ser mulher e ter feminilidade. Para não ficar, obviamente, nesse sentido do dicionário, né, eu coloquei aqui o que é uma feminilidade, né? Aí a minha definição de barraca, né, da rua. Minha definição da rua. O conjunto de características próprias. É só de vocês. Da mulher. Conjunto de características próprias. Se eu botasse no slide aqui, eu ia botar própria aqui com a letra maiúscula, em negrito, sublinhado e entre aspas. Eu queria ver que não visse esse negócio. Vocês iam ver mesmo, né? Então, o conjunto de características próprias de vocês, é isso que eu estou chamando de feminilidade. Sendo assim definida, aí vem a ligação com que eu iniciei o meu discurso aqui. A feminilidade é uma vocação. E se é uma vocação, essa vocação deve ser cumprida. E se é uma vocação para ser cumprida, nós precisamos dos parâmetros para cumprirmos essa vocação. E é justamente nesse exercício, ou neste empreendimento de cumprirmos a nossa vocação, no caso vocês enquanto mulher, na feminilidade, vocês precisam da lei de Deus. Vocês precisam da ética cristã para conduzir o vosso percurso. Sendo a vocação, anotei aqui na minha cartilha, né? A feminilidade precisa de princípios. Ninguém exerce uma feminilidade correta sem princípios. Vou dar um exemplo a vocês, né? Há um tipo de feminilidade que está sendo hoje advogado pelo movimento, vamos dizer, feminista. E tudo bem, podemos aceitar a definição, aceitar que eu digo assim, em termos de exposição, o que elas ou eles, o que esse grupo, ou esta ideologia, ou esta cosmovisão defende como sendo uma feminilidade, mas eles não defendem isso soltos de princípios. Eles têm princípios a partir dos quais o conceito de feminilidade, o conceito do que é feminino, o conceito do que é mulher, o conceito do feminismo do movimento, eles têm princípios a partir dos quais este conjunto de ideias, esta cosmovisão, esta ideologia, ela é fomentada. Ela é abalizada. Ela não é abalizada no vento. Embora que possamos achar que os princípios são mesmo como flato vosso, não vale absolutamente de nada no sentido de não ter sustentação, não ter substância. Então, nesse sentido, o conceito de feminilidade, no contexto mesmo do feminismo, e o conceito de feminilidade no contexto bíblico, é um confronto de cosmovisão. Então eu tenho o mesmo tema, discutido de duas perspectivas, e os dois com princípios completamente diferentes. Ora, se a vocação da feminilidade é de fato uma vocação estabelecida por Deus, conforme Paulo, por exemplo, escreve que cada um fique na vocação em que for chamado, obviamente que o contexto ali, vocês vão ver posteriormente, que fala do contexto de prática, e eu estou apenas tirando o princípio daquele versículo, da vocação, e estou aplicando a vocação nossa, no caso aqui, uma vocação masculina e uma vocação feminina. Mas, por exemplo, né, a sua profissão, a profissão que você exerce, não deixa de ser uma vocação para a qual você foi chamado. Os trabalhos que você faz dentro da sua comunidade eclesiástica não deixa de ser... A MMM aqui estão vocacionadas para fazer M e A, né? As meninas, juntamente com Clara, né? Elas têm uma vocação no sentido de que elas têm a obrigação, assumiram essa responsabilidade, então ela tem a obrigação, ela tem deveres. E isso é feito com princípios. Então a nossa ação junto ao mundo, né, ela tem princípios. E se você for para o Antigo Testamento, tem vários exemplos. Vou dar exemplo aqui de pessoas, de uma pessoa que, por exemplo, exerceu várias vocações, em todas elas bem sucedido, e o princípio sempre foi o mesmo. Por exemplo, José. José é aquela figura, viu, irmãos, que dá uma inveja medonha de José. Eu digo, mas rapaz, como é que esse camarada, com tão pouco... Hoje eu tenho tanta coisa na minha casa, eu tenho Bavinck, tenho Berkoff, eu tenho Calvino, eu tenho tanto livro de teologia...
Esse cara não tinha nada. Tinha nada. Ele era o emissário do pai, né? Sempre cumpria a obrigação. Vai lá ver onde estão seus irmãos. Aí os irmãos pensavam invejosos, né? Pensaram que ele estava entregando, mas aquela era a função dele, a vocação dele. Aí vocês sabem mais ou menos como é a história, e pegaram o cara e venderam para os ismaelitas. Eu sei que história vai, história vem, Midianita, uma briga medonha, Midianita e Ismaelita. O cara foi parar na casa de Potifar. Potifar deu a chave da casa aí, isso aqui tudo é teu, menos a minha mulher. E José, cumprindo sua vocação, era como se ele estivesse cumprindo a vocação do pai, mesma coisa, a fidelidade estava por lá por baixo. Os princípios eram os mesmos, embora a vocação diferente. Aí vocês sabem a artimanha da mulher de Potifar, né? Era muito comum naquela época as esposas dos reis pintarem bordado, e os reis sabiam disso, né? Aí no dia de José disse, não, porventura, eu transgrediria o Senhor primeiramente e depois o meu Senhor daqui, que é o teu marido, faço não. A mulher faz aquele carnaval todo, eu sei que José vai para onde? José vai para onde? José vai pisar na prisão. Chega na prisão e recebe a chave da prisão. Toma conta lá, e o princípio é o mesmo. São vocações diferentes. O cara era, né, pombo correio, não, como é? Office boy do pai. Depois governador da casa de Potifar. Depois chefe do cárcere. Interpreta 2 sonhos pela sua fidelidade a Deus. Resumindo, vai ser o segundo homem do Egito. E em todas as suas instâncias, as vocações diferentes, mas o princípio era o mesmo. Vocês, como mulheres, têm muitas vocações. Muitas vocações. Vocação de filha. Ou vocês pensam que é fácil ser filha? É claro que eu sou filho. É difícil ser filho. Fazer o que vocês? Nós temos vocações. Vocações junto ao Estado, vocações junto à igreja, vocações... E todas essas vocações, né, elas fazem parte do reino de Deus. O reino de Deus não é somente a igreja. Não é somente a igreja. E uma das vocações que vocês foram chamadas, aí é questão de saber se ela é a principal. A da feminilidade bíblica. Eu acho que feminilidade seria aquela vocação que está em todas as outras vocações. Porque, por exemplo, é você ser uma funcionária da empresa como mulher bíblica. É você ser uma vizinha como mulher bíblica. É você ser um estudante como mulher bíblica. É você ser uma filha como sendo uma mulher bíblica. Então a feminilidade seria aquele cimento que permeia todas as vossas vocações. E nesse sentido precisamos, mais uma vez aqui, de princípios para estabelecer. A lei de Deus nos ensina claramente esses princípios, né? Então, nós temos uma cosmovisão que defende um tipo de feminilidade que vai na contramão de tudo aquilo que está dito aí de feminilidade. E meu objetivo agora vai ser exatamente mostrar para vocês como é que a nossa feminilidade, permeada pela lei de Deus, ela contrasta a feminilidade defendida, por exemplo, hoje por esses vários tipos de feminismo aí existentes. Não posso deixar de falar isso para vocês não. Sem a lei de Deus, escutem esta, sem a lei de Deus, nenhuma mulher consegue exercer de modo correto, adequado, apropriado a sua feminilidade. E, portanto, agora, aquele tema que era meio esquisito faz todo sentido porque é essencial. Tire a lei de Deus que você não tem feminilidade. Tire a lei de Deus que você não tem masculinidade. E é exatamente isso que acontece. Sem a lei de Deus, os vários ismos que tem por aí que defendem essa mistura entre ninguém sabe mais o que é masculino e o que é feminino, exatamente pela ausência da lei de Deus. Então, o fio que corta, que distingue, que separa, que caracteriza o filtro é exatamente a lei de Deus. Então, sem a lei de Deus é impossível qualquer mulher exercer a sua feminilidade de modo apropriado. E por que, minha gente? É bom sempre dizer os porquês das coisas, né?
E o porquê é simples. O porquê é o Deus que fez essa lei, que estabeleceu esses princípios, é o mesmo Deus que lhe fez enquanto mulher, sabendo o que é ser mulher e exigindo de vocês que vocês cumpram a vocação de vocês enquanto mulher. Ele não somente cria, mas dá o manual. Deus não deixou a gente solto. Ele nos criou e nos deu o seu manual. Então, sem ele, já tentaram aqui, acho que vocês igual a mim, né? Assim, eu pelo menos nunca li nenhum manual na vida do que eu comprei. Alguém já usa o manual do celular? Aqui é diferente. Para exercer a vocação tem que ler o manual. Senão não vai dar curto-circuito. Vai explodir, vai parar de funcionar. Sou sincero com vocês. Porque o Deus que nos fez, Ele também nos deu a direção. Então, sem Deus é impossível. Então, a vontade de Deus é quem dá a direção do que é ser mesmo feminina, não feminista. Do que é mesmo ser mulher, com M maiúsculo. Isso vai na direção completamente distoante da do mundo. Como então a ética cristã pode ajudar vocês, mulheres aqui presentes, a cumprirem a vossa feminilidade? Aí vamos abrir Êxodo, para a gente dar aqui um percurso, né? Êxodo 20, famoso 10 mandamentos. Mas há uma divisão aí que a gente tem que prestar atenção, né? Do 1 ao 4, há uma divisão básica, né? Deus conseguiu colocar toda a nossa vida em 10 frases. Todas as dimensões da existência humana estão circunscritas nos 10 mandamentos. Mais resumo do que isso é impossível. Todo pecado, diz a Bíblia, é a transgressão de pelo menos um dos mandamentos de Deus. Nada escapa. É muita sabedoria, viu? A gente para escrever uma página de TCC é uma confusão, né? Deus consegue colocar toda a nossa vida em 10 palavras. Os 4 primeiros mandamentos, na teologia a gente faz isso, né? São aqueles mandamentos que estão direcionados para o nosso compromisso com Deus. Seria o compromisso vertical, para não errar, né? Vertical. Os 6 últimos é exatamente o nosso compromisso com o nosso próximo. Por isso que Cristo, em Mateus 22, ele resume, é o resumo do resumo. Resume em 2, exatamente dizendo: ame a Deus sobre todas as coisas, os 4 primeiros, e ao teu próximo como a ti mesmo, os 6 outros. Então toda a nossa vida está nessas 10 palavras. Se vocês observarem, toda a perspectiva equivocada de feminilidade fere os 10 princípios estabelecidos por Deus. Porque sem a lei de Deus, ninguém consegue, de fato, cumprir a sua feminilidade. Aí vamos ao primeiro mandamento? Vamos lá? Primeiro mandamento. Tem uma coisinha que eu quero dizer para vocês, né? Muita gente equivocada diz que isso aqui é uma prisão. Seu Deus é um Deus perverso. Seu Deus coloca vocês dentro de uma caixa, né? Fala-se hoje aí de uma bolha, não está de bolha, né? Está dentro da bolha. A pergunta é quem não está. O problema é quem não está. Eu vi uma charge esse dia, achei massa, né? Tinha um camarada discutindo com o outro, tinha uma caixinha e tinha um caixão aqui, bem grandão. O daqui dizendo: saia dentro da sua caixa. E a caixa que está aqui fora? Que ele também está dentro. Todos estamos na caixa. A questão é que caixa estamos. Todos temos pressupostos. A questão é que pressupostos estamos. É como muitas pessoas, por exemplo, que são incrédulas e que querem detonar. Dizem: vocês crentes são muito preconceituosos. A questão é que não é. Simples assim. O que nós diferimos é nos pressupostos.
Mas todos somos preconceituosos. Preconceituosos no sentido técnico do termo, né? De ter preconceitos. Porque ninguém fala e diz nada do nada. Sempre temos uma plataforma sobre a qual nós falamos. E nesse sentido, tentar mostrar para vocês que desses 10 mandamentos não há um cumprido por aquelas que têm uma visão equivocada da feminilidade bíblica. Mas longe de ser uma prisão, aqui eu quero chamar a atenção de vocês. O primeiro versículo de Êxodo 20. Então falou o Senhor Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí começam os mandamentos. Antes de ser um peso, os mandamentos é decorrência de um livramento. É exatamente porque nós fomos libertos que os mandamentos foram dados a gente, ao povo de Deus. Então, quem aqui está preso não somos nós. Porque os mandamentos é exatamente porque nós somos libertos. É consequência da nossa salvação e não para a nossa salvação. Não terás outros deuses diante de mim, primeiro mandamento. Vou resumir aqui. Não farás para ti mais de escultura, segundo mandamento, versículo 4. Aí tem a exposição, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, terceiro mandamento. Lembra-te do dia de Shabat. Vamos tirar o sábado, né? Do Shabat, para o santificar. Aliás, estamos no Shabat do Antigo Testamento hoje, né? É do sábado. Mas não é o dia. Aqui é um equívoco pensar que esse aqui é o dia, que é o Shabat, é o dia do descanso. Várias vezes no Antigo Testamento caiu, por exemplo, na sexta, na quinta, no primeiro dia da semana. É o dia do Shabat. Mas isso é outra história. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Talvez para mim o mandamento mais transgredido pela concepção feminista de hoje. Nós vamos falar disso já. Não matarás os bebês dentro das barrigas das mães que os diga por aí. Não adulterarás, o conjunto de sexo alternativo aí das feministas que o diga. Não furtarás, oitavo mandamento. Não dirás falso testemunho, nono mandamento. E não cobiçarás, o 10º mandamento. Vamos percorrer cada um deles. Primeiro mandamento: é impossível ter uma feminilidade correta sem adorar a Deus de maneira correta. Tem um livro que vocês precisam ler. Lamentavelmente, este livro, não sei que coisa aconteceu. Acho que não vendeu bem. Nunca mais saiu a segunda edição dele. O nome do livro é O Deus do Sexo. Aí imagina uma pessoa casada chegar com um livro desse e apresentar para sua esposa. Foi o que aconteceu comigo. É o Peter Jones, é apologeta, né? Peter Jones, é o Deus do Sexo. Qual é a tese do Peter Jones? Peter Jones diz o seguinte, e consegue provar, inclusive historicamente, que adoração equivocada gera práticas sexuais equivocadas. Aí ele vai para civilizações. Olhe, por exemplo, as civilizações que são politeístas. E digam para mim quais são os princípios de moralidade existentes delas. Egito. Basta pensar em Cleópatra. Roma. Basta pensar nos bacanais, promovidos pelos próprios imperadores. Babilônia. Grécia. Ação equivocada implica em práticas, e uma delas sexuais, totalmente perversas. A feminilidade tem a ver também com esse aspecto sexual, por exemplo. Mas o que eu quero dizer aqui é muito mais abrangente. É o equívoco, não terás outro Deus diante de mim, o equívoco na adoração a um Deus que não é o verdadeiro Deus e, portanto, é um falso Deus, tem implicações para o exercício das nossas vocações. Enquanto, no caso aqui nosso, enquanto masculinidade, enquanto feminilidade. Então não tem ninguém que não adore o verdadeiro Deus que tenha condições de exercer a sua feminilidade. Porque uma coisa está ligada à outra. E é por isso que começou o primeiro mandamento assim: não traz Deus dentro de mim. Deus poderia começar com qualquer outro mandamento, mas Ele que é a fonte de toda sabedoria, sabe por que colocou ele. Porque foi Ele que nos fez. Se eu não reconheço como Deus verdadeiro, muito provavelmente eu não reconheço como Criador.
Muito normalmente não reconhece que ele tem, por exemplo, que ele criou as distinções entre eu e vocês, por exemplo. Que tem propósito específico pelo fato de nós sermos diferentes. Que deu atribuições a mim que não deu a vocês. E deu a vocês que não deu a mim. Jamais eu poderei ser mãe, carregar alguém dentro do meu ventre. Claro que daqui a um futuro, obviamente, vão fazer de tudo. Não vai ter útero artificial? Eu penso que não vai ter. Se expondo ao ridículo. Exatamente porque não tem o princípio do primeiro mandamento. Por isso que as nações pagãs, elas se entregam dissolutamente na perversidade, no desrespeito, na falta de critérios para as vocações. Que somente um Deus, que é Senhor dos céus e da terra, e que determina todas as coisas, e que deve ser adorado, é que é o norte para o exercício das nossas vocações. Geralmente, eu coloquei aqui, quem é pagão, no sentido mesmo geral, idólatra, ou quem é agnóstico, quem é ateu, não compreende bem a feminilidade. Ou coloca a feminilidade onde ela não está, ou aniquila a feminilidade de vez. Os gregos sequer consideravam as mulheres. Ou você bota para baixo, ou você superfatura, dando atribuições que não são delas. Não tem a direção, não tem o norte. Não tem o norte. Se eu não tenho esta adoração devida para o verdadeiro Deus, segundo o mandamento, eu tenho que criar uma imagem de qualquer Deus. O que aconteceu lá em Éfeso, o texto que nós lemos, né? A grande deusa Diana. Aí tinha as sacerdotisas lá, conta-se que cada culto tinha 1000 sacerdotisas para ter exatamente cultos com bacanais e orgias. Fazia parte do louvor à grande deusa Diana. Um verdadeiro céu para os perversos. Perfeito. Então, se você tira, você cria imagens. Aí já é transgride o segundo mandamento. Você projeta um Deus que não é o correto. E projeta, inclusive, um Deus para a sua própria satisfação. E para justificar, muitas vezes, o equívoco nas suas vocações. Se nós não adoramos o Deus verdadeiro, nós não temos exatamente uma imagem correta de Deus. Transgredimos o segundo mandamento. Se nós não temos o Deus verdadeiro, e por causa disso criamos imagem diferente do que Ele é, criamos imagem para nós também, terceiro mandamento, não reverenciamos o seu nome como deve ser. Irmãs, essa turma que tem redefinido a feminilidade tem um ódio profundo por Deus. Eles não suportam conceber um Deus que fez os seres humanos, ou homem ou mulher. Eles não suportam. Eles blasfemam. Eles cospem na cara de Deus. Eles zombam de Deus. Eles não reverenciam a Deus. Somente uma reverência piedosa para Deus, para com Deus, é que vai me dar norte para o exercício da minha vocação enquanto tudo. Eles não têm isto. São dignos mesmo, na linguagem nordestina, de pena. Não reverencia o nome de Deus. Se não adoram a Deus verdadeiro, ou corretamente, como consequência disso, cria uma imagem desse Deus, transcrito o segundo mandamento.
não reverenciam o seu nome, como é que eles vão sabiamente conduzir o seu tempo para Deus? Que é o quarto mandamento. Não conduz o seu tempo para Deus. Não tem a concepção do descanso. Não tem a concepção da preparação para o dia do Senhor. Se casada, por exemplo, deixar as coisas todas arrumadas. Até porque trabalho de segunda a sábado, domingo é o dia do lazer. Né? É o modelo feminista hoje. Se casada, muitas vezes não cumpre as suas obrigações domésticas, deixa para fazer tudo, por exemplo, no dia do Senhor. E se for crente, pior ainda, né? É para levar o cascudo mais forte. É uma como é que eu diria? É uma Bíblia chama outra. A transgressão do primeiro é o resto, vem tudo a reboque. Vem tudo a reboque. E é cumulativo. Ora, basta dizer a vocês que não reverencia a palavra de Deus, nem a Deus, mas não reverencia o dia do Senhor. O dia do descanso. Esqueça isso. Não há tempo devido para adoração naqueles que não compreendem a feminilidade. E digo uma coisa para vocês, irmãs, principalmente as casadas e que têm maridos crentes, principalmente, né? Veja o papel importante que você tem de ajudar seu marido a cumprir esse dia. Isso é importantíssimo. O papel da mulher, enquanto a mulher de provérbio, né? Enquanto, qual é a palavra que é usada? A administradora do lar, vou dizer assim, né? Ela é responsável pela organização do lar, para que no dia do Senhor a sua família não esteja naquele alvoroço, para que todos guardem de fato o dia do Senhor. Tem uma carga nesse sentido. E já acuso a razão disto é porque os homens também estão deixando de cumprir a sua vocação. Exato. Então, veja, um avalanche que vem descendo ladeira abaixo com coisas e vai acumulando, né? Agora, porque nós temos que saber, de fato, quais são os limites da nossa vocação e as prioridades da nossa vocação. Eu acho que aqui que está o cerne da coisa, sabe? A gente não deve apostar aqui no tipo de pragmatismo para satisfazer as coisas imediatas. Por exemplo, eu nunca passei por uma situação como essa, e espero em Deus nunca passar. Quando casamos, eu e a minha esposa, ela trabalhava, mas quando o nosso primeiro filho nasceu, por exemplo, ela decidiu mesmo, por ela ainda bem, ninguém pode me acusar de machista nesse sentido, que foi ela própria. Eu achei maravilhoso, né? Obviamente. Ela decidiu por não trabalhar mais. E estava, inclusive, ciente de todas as limitações financeiras que nós iríamos passar, né? Deus tem nos abençoado, tem suprido as nossas necessidades, obviamente, mas, por exemplo, eu não tenho agora o luxo, vamos dizer assim, né, que eu tinha quando era solteiro, né? Então, assim, foi uma decisão dela. Obviamente que ela não é exemplo para ser ninguém. Há momentos, obviamente, que ela para e começa a usar, mas, rapaz, eu estou pensando em voltar a trabalhar. E a resposta para ela é a mesma que eu vou dar para a irmã aqui agora, né? Olha o quadro e analise a sua prioridade para o que você... Aonde é que você vai glorificar mais a Deus? A responsabilidade é justamente, não é o que eu estou fazendo, é se o que eu estou fazendo glorifica a Deus. Porque a gente tem que ter essa ideia. Eu entendo, né, que as necessidades às vezes obrigam, mas a gente tem que pedir graça a Deus para tomar decisões certas na nossa vida, não para resolver situações imediatas de falta, de carência, mas se aquela minha atitude vai de fato glorificar a Deus. Eu estou dizendo isso aqui, mas com temor e tremor, porque eu sei que não é fácil. Imagine, por exemplo, uma situação em que a família está padecendo necessidade. O desespero bate as portas. É por isso que numa situação como essa devemos mesmo ser bastante humildes, de pedir orientação a pessoas mais experientes, a discernir a vontade de Deus para nós, com oração. Não é fácil, eu concordo com a irmã, não é fácil, e tem situações em que pessoas, no caso de mulheres, decidem, né,
Isso aí é causado por vários fatores, e um deles é exatamente o descumprimento dos ofícios dados na masculinidade e na feminilidade, das vocações, perfeitamente. Mas eu concordo que é um assunto bastante delicado e precisamos. Agora imagine, por exemplo, escutarmos isso todas as vezes, aí vem parentes e fala, aí vem colega de trabalho, colega da vizinha e fala, aí vem as novelas e falam, aí vem um movimento feminista e fala, a gente abre o Facebook e está lá falando pra gente. Nesse sentido, eu concordo com a senhora que a carga é sobre vocês é uma avalanche de influência. E é por isso que a lei de Deus, ela tem mesmo que estar na frente de vocês. Para que vocês exatamente sejam conduzidos, tomarem qualquer decisão, não pela necessidade, não pela questão mesmo própria de desejo, etc., mas ser guiados pela lei de Deus. E vou dizer a vocês, estou dizendo isso aqui com o maior pesar no coração, porque eu sei que isso não é fácil. Isto não é fácil. Tem muitas coisas em jogo. Mas os princípios estão aqui. Aí com oração, com discernimento. As causas disso, irmãs, que causam esse problema, é o 5º mandamento. Ensinaram aí as nossas jovens de hoje uma tal de independência. Pronto. Para ser independente tem que trabalhar mesmo. Está percebendo? Você olha, por exemplo, para as escrituras sagradas. As mulheres, elas sempre estiveram debaixo de 2 autoridades. Ou do pai ou do marido. E por isso que, por exemplo, na linguagem bíblica, aquele texto de Mateus é interessante, né? A Bíblia fala, lá no céu, Jesus falando, né? Nem se casam e completem. Nem se dão em casamento. Eu descobri um dia desse o porquê a frase é desse modelo, né? Nem se casam e nem se dão em casamento. Os homens se casam. Vocês são dadas em casamento. É o pai de vocês que dá a vocês em casamento. Lembra Jacó? Jacó não. Eliezer foi buscar quem? Rebeca. Abraão disse, vai lá. Eliezer falou com quem? Para a menina vir. Com o pai. O pai disse, vá. Ela foi. E foi a matriarca. Rebeca. O problema é que isso, falar isso para Judith Butler, para Simone de Beauvoir, ou para qualquer aluno de história do DCE da Universidade Federal. Já cresce ouvindo. Justamente nós crescemos isto. Não dependa de homem. Tá lá, exatamente, tá lá minha vizinha. Vai, menina, estudar, não fica dependendo desse homem, não. Vou ter que evitar muito esse Isso está impregnado, minha gente. Exatamente, transgressão do 5º mandamento. Deus nos deu, olha, quer queiramos, quer não, Deus nos deu hierarquias. Deus nos deu hierarquia, ponto final. Na escola tem hierarquia, no trabalho tem hierarquia, na sociedade tem hierarquia, em casa tem hierarquia. Aqui no shopping tem hierarquia. No ônibus tem hierarquia. Essa é a criação de Deus. Deus nos fez. Ele colocou exatamente as vocações, cada uma no seu lugar na hierarquia. Aí nos deu um princípio chamado 5º mandamento, que é honra teu pai e tua mãe, que não está restrito, por isso que é um princípio, que não está restrito a pai e mãe. A ideia aqui é nós honrarmos toda e qualquer autoridade que está sobre nós. Um governador, um professor, um policial que não está valendo mais de nada agora, mas já valeu. Um diretor. Um ancião. É autoridade. E Deus colocou a feminilidade debaixo da autoridade masculina. Quer Judith Butler queira ou não.
Então, quem não concebe o quinto mandamento, jamais exercerá sua feminilidade corretamente, porque jamais vai querer estar debaixo de uma autoridade masculina. A não ser que seja por tirar proveito, como é o nome? A palavrinha? Eu tirar proveito. Vantagem, ganhar vantagem, coisa desse tipo, né? Ser beneficiado. Vai conversar. Eu converso de vez em quando com as minhas alunas. Tá tudo lá, cheguei, e aí, gente, como é que tá? Tá namorando, não sei o quê? Que conversa, professor? Casamento sem futuro. Assim mesmo. Tô falando de menina de 18, 19 anos. A igreja jamais ousa ter autoridade ou usurpar a autoridade de Cristo. Cristo é a cabeça. Paralelo, é claro. Aí esse é que é o erro. É que muitas mulheres pensam que isso é negativo. Gente, isso é uma bênção para vocês. Isso é uma bênção. Deus está protegendo vocês. Esse é que é o problema. Por quê? Mais uma vez, do primeiro ao quinto. Não adora a Deus. Cria a imagem de outros deuses. Não reverencia o seu nome. Nem tem cuidado com o Deus do Senhor. A conclusão é, também não vai cumprir o que ele manda. Veja, isso é uma coisa de vocês, a lei de Deus, ela não é assim um jugo pra gente chorar, não. Há possibilidades de que a mulher pode trabalhar, contanto que ela cumpra as suas obrigações. Por exemplo, eu conheço casais, vários, que têm já seus filhos crescidos e que a mulher trabalha. Sexto mandamento, né? Não matarás. Quando a mulher, ela não está debaixo, não exerce sua feminilidade, debaixo de uma autoridade masculina, ela está susceptível a perigos. E aqui eu me tomo posse, né, do Catecismo de Heidelberg, tá certo? No Dia do Senhor 40, Dia do Senhor 40. O que é que Deus nos exige, né, no quinto mandamento? Fala sobre o nós não desonrarmos, nem não odiarmos, nem injuriarmos nossos irmãos, nem matarmos mesmo, né? Que Caim matou Abel. Mas tem uma frasinha aqui que me chamou a atenção, que é muito importante. Ela diz: além disso, não devo fazer mal a ninguém e nem me expor levianamente ao perigo. Uma mulher fora de uma proteção masculina, ela está se expondo ao perigo. E temos um exemplo bíblico disso. Diná, a filha de Jacó. Saiu da casa do pai e foi dar um voltinho. Siquém veio, a deflorou. Poucas palavras para um bom entendedor basta. A deflorou. Resultado, os irmãos dela foram e mataram. Vê que confusão. Desculpa a expressão, porque a menina foi piruar por ele. Mulher não está debaixo de uma autoridade masculina, o pai ou o marido, é ficar susceptível ao perigo. A independência é contra a lei de Deus. Ela está transgredindo não matarás. É pesado. O desejo de liberdade. Pois é. Quando a verdadeira liberdade ela está debaixo. Veja que é o contrário. É um absurdo. Sétimo mandamento: não adulterarás. Escusado será dizer a vocês que uma feminilidade sem a direção divina, imagina tipos de absurdos de práticas sexuais. Não tem direção. Não tem Deus na jogada. Não tem. Por isso, as aberrações, a promiscuidade sexual, geralmente, fundamentalmente, está atrelada a paganismo, a idolatria, a ateísmo. Muito sério isto. Oitavo mandamento: não roubarás. Roubar aqui não no sentido de furtar, pegar o que é dos outros, mas, por exemplo, deixar de fazer aquilo que lhe convém. Deixar de cumprir o seu papel. Quantas
mulheres casadas, em nome da feminilidade contemporânea, roubam o tempo dos seus filhos? Entregando as babás, entregando a... Como é a brincadeirinha de hoje aí? Entregando as Peppas Pigs da vida, ao Chica Vampiro. Basta dar um celular, fica aí, menino. Tá roubando. Tá roubando. Não está cumprindo a vocação. Exatamente, não está cumprindo a vocação. O que deveria fazer, arranja subterfúgios, joga para lá. Porque ele não tem dependência. Nono mandamento: não dirás falso testemunho. Quem propaga este tipo de ideologia está incumprindo o nono mandamento, porque está propagando o engano, a mentira, a falsidade, a inverdade. Quem defende essa insubmissão da feminilidade à vontade de Deus, não é nem ao homem, é a vontade de Deus, está propagando uma mentira. A sua boca é usada para propagar mentira. Isso quer dizer o nono mandamento: não dirás falso testemunho. É falso o testemunho que a mulher tem que ser independente. E todos que defendem isto transgridem o nono mandamento. Mas de que o corpo é meu e por causa disso, as minhas regras. Não. O corpo não é seu. Você não colocou uma célula aí. Biblicamente, o meu corpo primariamente pertence a Deus. E quando o caso pertence a minha esposa. Nem meu é. Mas pode ser para vocês que nessa brincadeira de sair na rua, né? Meu corpo, minhas regras, nono mandamento ali, serão julgados por isto. Estão propagando a mentira. Estão dizendo coisas falsas. São mentirosas. E mentirosa é todos aqueles que defendem. O 10º mandamento é tudo o que a feminilidade deseja. Conquiste seu espaço. Para conquistar o espaço dos outros tem que cobiçar. Exato. O empoderamento é transgressão do 10º mandamento, é cobiça. Eu estou buscando aquilo que não convém à minha vocação. Estou buscando aquilo que não convém às determinações divinas para a minha vida, enquanto mulher, enquanto homem. Mas é o que mais se ensina. A busca da igualdade nada mais é do que cobiça. Aí, para completar, que seria uma outra palestra, né? Para completar, os homens também estão deixando a sua vocação. Aí abre espaço, né? É uma confusão, gente. Olha, todo pecado é confusão. Não tem um pecado que seja transparente e limpo. Tudo é confusão. Tudo é confusão. 3 coisas para nós concluir. Primeiro lugar, irmãs, né? Primeiro lugar, desfrutem dessa vocação extraordinária que Deus deu a vocês. Uma bênção, irmãos. Deus nos joga dados. Se Deus deu o dom, a vocação de vocês serem mulheres, criadas por Ele, inclusive, exerçam a feminilidade de vocês com gratidão do coração a Deus. Sejam luz. Brilhem. Façam a diferença. Não entre nessa guerra. Não entre nessa militância, não. Que o fim, a Bíblia já diz qual é. Mas dentro das suas limitações, das vossas limitações, tente glorificar a Deus com a vossa feminilidade. É bem verdade que vocês estão diante de como você falou, Augusto, da sua palavra, é mais difícil desse bombardeio, dessa cobrança de amigos, de parentes, né, de vizinhos, de tudo. E o caminho que eu aconselho a vocês é vocês buscarem discernimento mesmo na oração, na palavra de Deus, em palestras como essas, em livros como aquele da Nancy Wilson, em boas literaturas, mas sempre dependam de Deus. E se vocês quiserem o norte, em terceiro lugar, o norte
para exercerem a fidelidade de vocês, se aprofundem nos 10 mandamentos. Está tudo lá, é o guia. Veja aqui os desdobramentos daquilo para a vida de vocês. E vocês terão armas para lutar contra esse bombardeio, né? Esse bombardeio. Sara passou por isto. E muitas... Ana. Maria, mãe de Jesus. Você sabe o que é uma mulher ficar grávida? No contexto de Israel. Preste para casar. E o pai não é noivo. Ela disse: cumpra-se em mim. Eu quero saber lá o que os homens vão dizer. Viu a diferença? Eu quero saber lá o que as feministas vão dizer. Cumpra-se em mim a vontade de Deus. Ela é ovacionada até hoje. É ovacionada até hoje. Difícil? Ou vocês acham que para a masculinidade também não é difícil? Claro, do ponto de vista humano, eu poderia dizer, puxa sempre para o nosso lado, é mais difícil que a de vocês, eu até poderia dizer assim, né? Mas cada um com as suas dificuldades, né? Mas é tão difícil quanto, porque somos pecadores, temos influências negativas a todo momento. Mas olha também para as santas mulheres que venceram, né? Uma Ruth da vida. Não seja igual a Vasti, não. Seja igual a Esther. Vasti perdeu o trono porque expôs ao ridículo seu marido. O quinto mandamento. A Esther, com muita humildade, é o tio, que era quem tomava conta dela mais do que eu. Estava debaixo da autoridade. E ficou debaixo da autoridade do rei. De Deus, primeiramente. Foi usada poderosamente para levar o povo de Deus. Senão, tu ia matar os judeus tudo. Ia matar os judeus tudinho. Então, poderia passar o resto falando sobre as grandes mulheres da Bíblia Sagrada. Se espelhe nelas. Deixe Beauvoir e Judith Butler para quem quiser. Vocês não precisam desses exemplos. Deus as abençoe. Em nome de Jesus.